Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Mengão sonda David Neres, Arrasca eleito rei da América e vários do Mengão na seleção. River formaliza proposta por Vinha. Paquetá, liberado em janeiro para novo clube. Depois do Vitão, mais um do Inter no Flamengo. E Brasão, quase no Fla, 64% melhor que Rossi. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Se você quiser saber tudo sobre o mercado da bola rubro-negro, tudo que é falado fora do Brasil sobre possibilidades de negociações do Flamengo, você tem que se inscrever nesse canal. Último dia do ano, meu amigo, tá aí, ó, né? Dá esse presente aqui pra gente, se inscreva no canal, você não paga absolutamente nada. Se você se inscrever no canal agora, o seu ano de 2026 vai ser mais vitorioso do que o 2025. Seu ano de 2026 vai ser cheio de títulos, cheio de alegrias. Então, ó, olha o que eu tô falando. Se inscreva agora para o seu 2026 se tornar plenamente maravilhoso e, obviamente, para você ter acesso aos vídeos diários que fazemos do Mengão, trazendo notícias exclusivas para você. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Brasão, meus amigos, negociações avançadas, tá? Negociações avançadas. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros por 70% do passe do Brasão. O Santos deu uma resistida, né? O Flamengo deve aumentar aí para 8 milhões de euros por 80%, chegando até os 10 milhões de euros por 100% do goleiro. Santos deve vender o Brasão para o Flamengo. Goleiro de 25 anos, grande destaque do Santos junto com o Neymar no Campeonato Brasileiro, que eles se mantiveram aí na primeira divisão. E o Brasão, meus amigos, supera o Rossi em 64% nas defesas difíceis na temporada. É isso mesmo, meus amigos. O Brasão foi um goleiro muito mais utilizado, muito mais testado do que o próprio Rossi no Flamengo, que, enfim, né, o Flamengo não tem muitos arremates contra, né? O Brasão, meus amigos, é mais elástico e tem melhor reação em bolas perdidas. Na segurança interna, Rossi perde de 78% a 55%, mostrando que Brasão ainda é melhor no olho contra os atacantes. Já o argentino fica dependendo mais do posicionamento. Ainda assim, meus amigos, em relação à intervenção dos goleiros, o goleiro Brasão do Santos tem 1,8% por jogo, já o Rossi 1,1%. Há uma diferença complexa de 64% a mais de defesas difíceis realizadas para o jovem goleiro do Peixe. Em bolas defendidas dentro da área, o goleiro do Santos é 42% mais efetivo que Agustin Rossi. Agustin Rossi joga muito com os pés, é um terceiro zagueiro praticamente do Flamengo, ajuda muito na saída de bola, mas assim, salvar bolas impossíveis, o possível novo goleiro do Flamengo, o Brasão, acaba sendo melhor. E aí, meu amigo, tá empolgado com a chegada do Brasão para vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é sempre muito, muito, muito importante aqui em todos os nossos vídeos.
Do Inter, meus amigos, a gente já tirou o Vitão, mas vai tirar mais um jogador do Internacional. O atacante Raikkonen do Internacional está se encaminhando ao Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Raikkonen, da seleção brasileira sub-20, jogador de 17 anos, deve ser comprado pelo Flamengo nas próximas horas. O Flamengo concorre com o Futebol Clube do Porto, Leeds United, Newcastle, Saint-Étienne, Grêmio e Santos. Mas o Flamengo vai tomar o ponta de lança de 17 anos, que tem 8 jogos pela equipe principal do Internacional de Porto Alegre e deve ser um grande reforço do Flamengo para a temporada 2026 do Sub-20 do Flamengo. Né? Lembrando, Raikkonen nasceu 13 de junho de 2008, 9 meses depois do piloto finlandês Kimi Raikkonen conquistar o título de campeão mundial pela Ferrari. Ou seja, meus amigos, tá aí, ó, jogador pode pintar no Flamengo. O Flamengo não é o primeiro jogador do Sub-20 do Internacional que o Flamengo tira. E o Flamengo deve tirar, deve ganhar a disputa aí com os demais clubes internacionais, porque o Mengão é o malvadão, é o tetracampeão da América. E aí, meus amigos, se foi esse banho de bola em 25, o que dirá em 26? Meus amigos, Lucas Paquetá liberado. É isso mesmo, meus amigos. Lucas Paquetá será liberado para negociações na próxima janela de janeiro. É isso mesmo. Por que vender Paquetá, Jornal da Inglaterra, hein? Por que vender Paquetá em janeiro é a opção mais sensata para o West Ham? Todo mundo está falando da saída do Paquetá, né? A época 25, 26 tem sido tudo menos positiva para o treinador Nuno Espírito Santo, que já demonstrou aí uma certa má vontade com o Lucas Paquetá, né? De fato, o Paquetá não vem, apesar de ontem ele ter marcado o gol de empate do West Ham de pênalti, não tem sido ali o melhor ano para o Paquetá. E aí, meus amigos, há de se haver uma reformulação no elenco do time londrino. É isso mesmo, meus amigos. E aí vários jornalistas têm falado aí da saída do Paquetá do time inglês, né? E eles consideram, né, as pessoas têm se falado muito da saída do Paquetá, inclusive para o Flamengo, né? Ontem ele fez o gol de empate, né? A gente tem aí vários jornalistas pensando aí numa reformulação do time de Nuno Espírito Santo, e o Paquetá é uma moeda de troca, né? É um jogador que tem valor de mercado e pode estar sendo vendido a partir do meio do ano, né? Fabrício Romano, por exemplo, diz que a cláusula, a multa contratual do Paquetá cai a partir do dia 1º de julho para 85 milhões de pounds, né? O Manchester City considera Paquetá um dos targets ideais no último verão, mas a decisão ainda não foi tomada. Paquetá tem potencial para sair ainda nesta janela, né, meus amigos? Então, eu vou dizer o seguinte: não se assustem se quando abrir oficialmente a janela, que é do dia 1º, começar a se falar de Paquetá no Flamengo. Por esse sim, eu acho que vale um investimento aí como nunca foi feito antes, para que o jogador já identificado com o Flamengo volte a vestir o manto sagrado rubro-negro. E você, meu amigo, você gostaria de Paquetá
A multa dele vai começar a cair. Então, o West Ham já está pensando aí na possibilidade, entre aspas, de fazer algum dinheiro por Paquetá. Você gostaria de Paquetá voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, River Plate faz proposta oficial ao Flamengo para levar Matias Vinha. Jornal da Argentina, meus amigos. É isso mesmo. Antes de mais nada, o River Plate formalizou uma proposta ao Flamengo pelo lateral esquerdo Matias Vinha. A oferta prevê o empréstimo do jogador por uma temporada até dezembro de 27, com uma cláusula de opção de compra de direitos econômicos no fim do vínculo. O movimento confirma o interesse antigo do clube argentino-uruguaio, que perdeu espaço no elenco rubro-negro. Já se pensa também em fazer o mesmo movimento com obrigação de compra, né? E aí, meus amigos, o Vinha fica bastante interessado, apesar do River não jogar a Libertadores nesse ano, o River fica bastante interessado também, o Vinha fica bastante interessado também por ter mais opções, né, de titularidade. Meus amigos, não chegou no Brasil, mas eu vou ser o primeiro a dar essa notícia no Brasil. Georgian de Arrascaeta é o novo rei da América. Isso mesmo, meus amigos. O centrocampista brasileiro ganhou 62,8% dos votos, enquanto Lionel Messi, em segundo, ficou com 14,8% dos votos, e Adrian Maravilha Martinez com 5%. Ou seja, né, Georgian de Arrascaeta é o rei da América em 2025. E, meus amigos, na seleção do jornal uruguaio, vários outros jogadores do Flamengo ficaram na seleção, hein? Você nem sabe aí, seleção do jornal É o País. Agustin Rossi do Flamengo, Danilo do Flamengo, aí Gustavo Gomes na lateral direita, tá? Agustin Rossi do Flamengo no gol, Danilo do Flamengo na seleção da América na lateral direita, aí tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, Léo Pereira do Flamengo de quarto zagueiro, Guilhermo Varela do Flamengo de lateral esquerdo, hein? Varela do Flamengo de lateral esquerdo. Santiago Sousa do Racing de primeiro volante, Pulgar de segundo volante, o rei da América, Georgian de Arrascaeta, depois Juan Manuel Lopes do Palmeiras, Adrian Martínez e Lionel Messi. Que timaço, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores do Flamengo na seleção das Américas. Agustin Rossi, Danilo, Léo Pereira, Varela, Pulgar e Georgian de Arrascaeta, consolidando aí para o El País, né? Enfim, e o Flamengo como o melhor time da América em 2025, Arrascaeta, o rei da América, e treinador das Américas, Felipe Luiz, com 72% dos votos, né? Gustavo Alfaro do Paraguai, com 8,7%, ficou em segundo, e Gustavo Costas do Racing, com 5,6%, ficou em terceiro. Então, se você não sabe, Georgian de Arrascaeta, o rei da América, né? Felipe Luiz, o melhor técnico da América, e mais 5 jogadores do Flamengo aí eleitos na seleção das Américas. E aí, meu amigo, faltou algum jogador do Flamengo nessa seleção das Américas? Escreva aqui nos comentários, na sua participação é muito importante. Meus amigos, notícia internacional, tá? Notícia internacional vindo direto da Itália, tá? Flamengo consulta Napoli por David Neres. É isso mesmo, meus amigos. O Flamengo pode desembolsar
algo em torno de 35 milhões de euros por David Neres. É o que diz o jornal italiano. David Neres, né, jogador de seleção brasileira, né, jogador extremamente... O Flamengo, eu acho que precisa de um jogador de seleção ali, né? Plata e o nosso querido Luiz Araújo são bons jogadores, mas a gente está falando de um jogador de nível de seleção brasileira. O Flamengo, segundo o jornal italiano, estaria disposto a oferecer 35 milhões de euros pelo jogador de 28 anos, que tem aí contrato com o Napoli até 2028. Ao mesmo tempo, meus amigos, o Napoli aumenta a oferta e oferece aí algo em torno de 20 milhões de euros pelo Carrascal, né? Pelo Carrascal. Lembrando, né? O Benfica pagou ao Shakhtar Donetsk algo em torno de 15 milhões de euros para ter o David Neres, né? O Shakhtar havia pagado ao Ajax algo em torno de 12 milhões de euros para ter o David Neres, e o Napoli pagou 28 milhões de euros ao Benfica para ter David Neres. A proposta do Flamengo para David Neres, segundo o jornal italiano, giraria em torno de 35 milhões de euros. Lembrando, meus amigos, David Neres tem como agente um velho conhecido do Mengão, que é o Giuliano Bertolucci. Então, esta negociação começa a acontecer. Você aí no Brasil não sabe, mas na Itália já começam a falar nessa negociação e, de certa forma, pode acontecer aí um bem bolado, né? Já que o Napoli também oferece algo em torno de 20 milhões de euros por Jorge Carrascal. Não se assustem se pintar uma oferta de troca-troca, né? David Neres por Jorge Carrascal, né? E você, meu amigo, você toparia essa troca, né? O Flamengo teoricamente compensaria aí o Napoli em alguma coisa, mas eu sinceramente eu acho que se o Flamengo está com dinheiro, mantém o Carrascal, vai lá no Napoli, tira o David Neres por 35 milhões de euros. É isso que dizem que o Flamengo poderá pagar pelo ponto. Aí eu já fico imaginando assim, ó, né? Caio Jorge, Flamengo dá Cebolinha e Luiz Araújo, que são os dois jogadores, e pega o Caio Jorge de graça, com pouco dinheiro. Aí fica faltando a vaga do Luiz Araújo. Vai lá, compra o David Neres para ficar no lugar do Luiz Araújo, né? E acho que o David Neres é um jogador superior ao Plata e é superior ao Luiz Araújo também. Você já imaginou o ataque do Flamengo ali com Caio, Pedro, Samuel Lino, David Neres, Arrascaeta, Rei da América? Meus amigos, né? Se 2025 foi o ano do tetra da Libertadores, com certeza 26 vai ser o ano do penta da Libertadores e quem sabe do bimundial. Para você, meu amigo, para você, um feliz 2026, tudo de bom para você. A gente se vê amanhã no primeiro dia do ano de 2026 e peço que você se inscreva no canal. Tudo de bom para você e para sua família. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.